Olá! Hoje eu vou fazer o contramolde invertido. Esses dois potes são potes de plástico. Olha a marcação que eu fiz com caneta para vocês verem melhor, que é o fundo do meu contramolde. Então, esse é o meu fundo, tá? Então, tem que chegar com a massa em cima. Pegando um papelão, vou fazer o risco e cortar. Vou pegar o pedrisco e encher o meu contramolde. Pegando a cola, eu uso essa cola que eu já tenho aqui faz tempo e sempre estou usando ela. Vocês podem estar usando qualquer outra cola que cole. Então, eu passo na borda, depois eu venho com o papelão e ponho uma pedra para fazer o peso e deixar secando. Já deixei a massa pronta. Esse é meu copo medidor, usando a luva, a peneira e a minha argamassa AC3 branca. É assim que eu gosto de deixar a minha massa, que nem massa de bolo. Pegando o potinho com 2 colheres de sopa de massa. Hoje eu vou fazer a cor vermelho, então eu vou usar o corante em pó. Vou pegar aquelas colheres de café e vou colocar 2 colheres de pó. Pegando o molde e depois eu vou pegar o contramolde e passar a vaselina líquida. Não exagerem na vaselina líquida. Colocando a cor vermelha em bolas na bacia. Pegando o molde e o contramolde e acertando. Vou com o meu palito para fazer o desenho. Vou fazer marmorizado no vermelho. Despejando tudo no molde. Vou usar esse martelo de borracha para vibrar, porque todas as minhas peças, quando eu desenformo, ela sai com algumas bolhas, porque é contramolde invertido. Então, eu estou testando esse martelo. Ganhei da loja de material de construção, aonde eu compro todos os meus materiais. Vou deixar até aqui na descrição o nome da loja, o contato, e eles vendem online. Colocando o resto da cor e depois o resto da massa que sobrou na bacia. Vou vibrar. Depois eu vou pegar um palito de churrasco e furar as bolhas. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde. Voltarei para desenformar. Esse é o fundo do meu contramolde, então eu tenho que subir com a massa. Virando o molde de boca para baixo e passando o secador. Pronto, a peça ela tá bem molhada.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar o estilete para tirar o papelão e depois o pedrisco. Com o estilete, eu vou fazer a borda inteira raspando para ficar mais fácil para tirar o contramolde. Então, eu vou raspar tudo e deixar ele... Eu vou mostrar para vocês depois como que ele tem que ficar. Como eu tenho que segurar na peça, então eu vou colocar as luvas para não sujar. Como eu falei para vocês, eu tenho que raspar a borda inteira para ficar mais fácil na hora de tirar o contramolde. Então, eu vou raspar a borda inteira e volto com ela pronta. Olha como que tem que ficar. Tem que tirar tudo, que fica muito mais fácil para tirar o contramolde. Depois que eu raspei tudo, eu venho com a água gelada. Pronto, saiu o contramolde. Como eu tive que usar o estilete na borda, eu vou ter que lixar essa borda para ficar certinha. E como eu fui raspando, eu cortei a peça, eu risquei com o estilete. Então, tome muito cuidado na hora que vocês estiverem raspando a peça. Eu fui pegar a lixa massa, vou passar a 180 e esse é um pedaço de madeira. Então, eu vou colocar, que fica muito mais fácil para eu lixar a borda, para ficar certinha. Eu vou pegar uma lixa, tá? Uma lixa fininha, só para fazer o acabamento no fundo. Vou deixar a peça secando e voltarei com o processo de impermeabilização. O vaso seco e limpo. Vamos para o processo final, a impermeabilização. Eu passo resina acrílica à base de água. Eu passo 3 demão, a cada demão respeitando em 4 horas. Vou mostrar um pouco para vocês e voltarei com a peça pronta. O vaso ficou pronto. Deixa eu mostrar novamente o risco, né, que eu infelizmente cortei com estilete. Então, tomem cuidado. Mas, mesmo assim, ela ficou linda. Olha esses detalhes. O que me encanta é isso. Cada lado fica diferente. Deixa eu mostrar que apareceu poucas bolhas em relação da outra peça. Como eu falei, eu gosto das bolhas, para mim, ou furinhos, né? Para mim, não tem problema nenhum. Eu acho que dá um charme para a peça. Mas para quem não gosta, tem que vibrar muito. Em relação a essa peça, apresentou muitas bolhas e olha que eu vibrei. Então, para mim, o martelinho de ponta de borracha resolveu. É claro, tem que vibrar bastante para as bolhas subirem, as bolhas de ar. É um modelo de vaso, só que a maioria dos meus clientes compraram para fazer porta-utensílios ou
porta-colheres de pau. Pode também plantar ou fazer como cachepô. Vocês podem decorar de sua maneira. Gostaram? Deixa um like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo.